Página 166. O nosso tema é Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você pode falar comigo? Deus é? Deus é Espírito. Só para acordar, Deus é Espírito. Vamos ler então o texto de João 4, 24. Eu vou fazer uso da apostila, então... João 4, 24, por favor. Vou pedir a ajuda do meu pastor. Glória a Deus. 4:24, pastor. Isso. Pode ler o 23 também. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adore. Mas Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Começamos então esta aula nessa manhã, reconhecendo através da Bíblia que a verdadeira adoração só é referendada por Deus. Vou repetir. A verdadeira adoração só é referendada por Deus. Quando Jesus, nesse encontro com a mulher de Samaria e nos seus questionamentos, e Jesus revela a vida dela, dizendo: tu tiveste 5 maridos e o que agora tu tens não é teu, ela já questiona o lugar da adoração, quando ela chama Jesus de profeta. E Jesus vai mostrar para ela que ela não sabe adorar, que ela não é uma verdadeira adoração, não tem uma verdadeira adoração. O texto aqui nos traz a nossa responsabilidade, haja vista nós sermos ministros de Deus, e outros que estão nos ouvindo através da mídia social vai tentar entender e quer entender quem é o Deus que nós servimos. Esse texto aqui é muito esclarecedor, porque ele vai dizer: importa que os verdadeiros adoradores. Então, aqui se tem verdadeiro adorador, é porque também tem o quê? O falso adorador, né? Essa história de fake news, irmão, já é antiga, né? Já é antiga. Fake news já existe há muito tempo. Existem pessoas que praticam a fake news no ato do culto, no ato da ministração. Mas nós estamos trabalhando com Deus. Nós pregamos Deus. Nós vivemos Deus. E Deus fala: o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Agora, quem é que define, quem é que tem essa habilidade para definir se é uma verdadeira adoração ou não, irmãos? Só Deus. A nossa adoração não é avaliada pelo lado místico, pelo nosso comportamento místico, de levantar as mãos, de sorrir, de chorar, de correr, de sapatear. Nada disso significa que eu estou sendo avaliado com nota 10 na nossa adoração. Por quê? Deus avalia a atitude do nosso coração. Quem é que sonda os nossos corações, irmãos? É Deus. Quem é que sabe por que estamos aqui nessa manhã? Deus. Por que nós viemos aqui? Na nossa visão clara, é que nós viemos aqui para adorar a Deus, para aprender de Deus, no seu santo templo. Então, o primeiro ensinamento que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte: Deus não se engana com ninguém. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. No âmbito humano, das pessoas humanas, né? Haja vista nós termos aí as pessoas divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são as pessoas divinas. Temos as pessoas angelicais, né, que são os anjos, também são pessoas. E tem as pessoas humanas, elas conseguem enganar umas às outras. Mas as pessoas humanas não conseguem enganar as pessoas divinas.
Vou repetir. As pessoas humanas não enganam as pessoas divinas. Por isso Jesus diz para a mulher: o verdadeiro adorador vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse comportamento de Deus é espírito, a pergunta aqui: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Aí o escritor, lá em Oséias, no capítulo 6, vou pedir o pastor para ler, por favor. Oséias, no capítulo 6, versículo 4. Vejamos o que está escrito lá, por favor. Oséias, capítulo 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O 3, por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então o texto está bem claro: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Não existe, pastor Ayrton Júnior foi muito feliz aqui, não existe expert em conhecimento de Deus. Não existe doutor. Eu sei que de repente tem alguém aqui com título, desculpa, a intenção aqui não é te menosprezar, mas na prática não existe doutor em divindade, irmãos. Não existe doutor em divindade. Se existe alguém doutor em divindade, é quem? Jesus e Espírito Santo. Porque se as pessoas humanas estão limitadas, por quê? São pessoas humanas. Se as pessoas angelicais estão limitadas, por quê? Porque são pessoas angelicais. A divindade, ela vem ao nosso plano para poder fazer com que nós entendamos. Nós vamos ver aqui na apostila. Isso. Ele vem ao nosso plano. Deixa eu botar aqui o crachá, né? Seu nome. Obrigado, pastor Marcos Almeida, que está aí na coordenação desse evento. Então, Deus, ele vem ao nosso plano, nós vamos ver isso aqui. Então, Deus é o quê? Deus é Espírito. Vamos ver um texto de João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, 18, que deixa isso muito claro. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. De novo, por favor, pastor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Irmãos, então, quando a gente fala de Deus, irmãos, e estamos falando dele aqui nessa manhã, nós estamos aqui por causa dele. Tudo tem que estar dentro de um ambiente de glória. Quem está entendendo isso? Dentro de um ambiente de glória, dentro de um ambiente de santidade. Por que o nível de espiritualidade das pessoas mudam de acordo com o ambiente? Se você vai para o interior, né, no aspecto físico, no aspecto geográfico, quando você vai para o interior de qualquer lugar aqui no nosso país, parece que os crentes lá têm uma aura diferente. Sim ou não? Parece que o ambiente é diferente. Quando na verdade isso deveria estar em qualquer lugar. Moisés, que teve uma tremenda experiência com Deus, que tinha uma tremenda experiência com Deus, Moisés, ele não ficava com soberba dizendo que ele era o cara. Não, ele na sua extrema necessidade, ele gritava para Deus: mostra-me a tua glória. Vamos ver esse texto, que é o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 33, se eu não estou enganado, Êxodo 33. 18, 33, 18 de Êxodo.
Êxodo 33 e 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. De novo, por favor. Rogo-te que me mostre a tua glória. Quantos de nós aqui nessa manhã estamos precisando que Deus mostre para nós a sua glória? Para cada um de nós. E quando eu falo glória, é a presença de Deus. No meu assentar, no meu andar, no meu caminhar. Aquilo que Deus, através de Moisés, escreve lá em Deuteronômio 6, que nós deveríamos ensinar os nossos filhos a ter um conhecimento de quem? De Deus. Que nós devemos ensinar os nossos filhos, ensinar aqueles que estão do nosso lado, que existe um Deus no céu, que existe um Deus que é tanto imanente, ou seja, está perto de nós, como é transcendente, está longe, mas sempre que nós chamamos pelo nome de Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos abençoar. E nós somos, irmãos, os transmissores dessa verdade. Então Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Na sua apostila aí que você tem em mãos, lá o texto de Êxodo 24, capítulo 20, versículo 4, diz assim: é proibido fabricar qualquer forma de imagem. Pediu o pastor para ler, por favor, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus não se parece com nada. Deus não se parece como ninguém. Nós não podemos nem imaginar Deus. Às vezes nós cometemos um erro falho, né? Um ato falho. Eu estou imaginando Deus. Deus não se imagina, Deus é Deus. Nós não podemos formatar uma imagem de Deus. Nós não podemos formatar uma imagem de Deus. Por que não? Deus é Espírito. Aqui na sua apostila, está aí na sua apostila, as imagens desonram a Deus, porque empanam a sua glória. Com todo o respeito que nós temos, as pessoas religiosas que têm a sua fé baseada em um instrumento palpável, que tem a sua fé baseada na arte de um artista, que tem a sua fé palpada em algum elemento que foi tirado do mar, que foi tirado do monte. Não, as imagens desonram a Deus. Quem está entendendo? As imagens desonram a Deus. Você tem um texto na sua apostila aí, na sua apostila. A espiritualidade de Deus nos estimula sensatamente a abandonarmos definitivamente a ideia de adorá-lo através de imagens que realmente não pode representá-la. Porque nós somos a imagem de Deus. Nós vamos ver aqui, nós somos a imagem de Deus. Em que aspecto? No aspecto espiritual, no aspecto moral e no aspecto social. Nós fomos formados à imagem de Deus. Nós representamos Deus nesta terra. Nós representamos Deus nesse tempo. Não somos deusinhos, não. Estou dizendo que nós representamos Deus, porque quando Deus soprou em nós, Ele soprou em nós o fôlego de vida. Nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Reconhecemos a Deus como nosso único, a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E estamos indo para o céu, porque só vai para o céu quem é a igreja. Só vai para o céu quem é a igreja. Aí aqui vale o ensinamento, volta aqui a ensinar, já falei aqui nesse púlpito, mas vou falar de novo, na questão dos povos que Deus vê quando Ele olha para a terra. Deus, quando olha para a terra, Ele não vê 194 nações. Deus, quando olha para a terra, Ele vê judeus, Ele vê gentios e Ele vê igreja. Deus, quando olha para a terra, Ele vê não as 194 nações, a redundância aqui é válida. Ele vê o povo chamado judeu, que é um povo, o ímpio ou o gentio, que é um povo, e ele vê quem? Igreja. Cadê a igreja que está reunida aqui nessa manhã?
Agora, quem é que vai morar no céu, irmãos? Não são os judeus, precisam aceitar Jesus. Que quando o judeu aceita Jesus, ele vira o quê? Igreja. Então não é o judeu que vai morar no céu, é a igreja. Ah, e o ímpio? O ímpio, quando aceita Jesus, ele vira igreja. O ímpio não vai morar no céu. Quem é que vai morar no céu? É a igreja. E a igreja? A igreja já é igreja. A igreja já é igreja. E as portas do céu estarão abertas, estão abertas para todo aquele que professa o nome do Senhor e faz parte da igreja invisível, aquela que vai morar no céu. Então, vejam a nossa responsabilidade de não trazermos para o aspecto humano a adoração à imagem. Adoração a pessoas. Honrar as pessoas perfeito. Reconhecer as pessoas perfeito. Mas nós não podemos depender. Nós não podemos ter a nossa dependência espiritual de pessoas. Por que muitas pessoas caem? Porque aquela pessoa que ela idolatrava, aquela pessoa que ela tinha como um ídolo, que tinha como uma pessoa excepcional, aquela pessoa escorrega, cai no lamaçal do pecado e a pessoa também cai. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Levante a sua mão só se você pode. Nós estamos olhando para Jesus, irmãos. Eu não quero saber se tem pastor caindo, é problema dele, que se acerte com Deus. Eu não quero saber se tem pregador caindo, problema dele, que ele se acerte com Deus. Eu não olho para ele, nós não olhamos para ele, nós estamos olhando para Jesus. A igreja segue caminhando. Às vezes quando acontece um escândalo, as pessoas dizem, agora acabou, agora não tem jeito. Não acabou não, irmãos. Olha eu aqui, olha você aqui, continuamos firmes na nossa caminhada para o céu. Então, essa imagem de Deus do homem, ela tem no âmbito espiritual, o âmbito moral e o âmbito social. Na dimensão espiritual, Adão e Eva, eles tinham conhecimento com Deus. Eles tinham conhecimento com Deus. Na dimensão moral, irmãos, Deus deu a Adão e a Eva uma ordem moral. Vamos pegar a Bíblia, por favor, lá em Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só um pouquinho. Por que andar em espírito, irmãos? Porque o nosso comandante, que é Deus, ele é o quê? Espírito. Se nós somos representantes dele aqui na terra, nós temos que andar também em espírito, que é a primeira dimensão da imagem de Deus no homem. Qual é a primeira dimensão da imagem de Deus no homem? A dimensão o quê? Qual é a dimensão? Espiritual. Quem está comigo aqui no culto? Dimensão o quê? Espiritual. A primeira dimensão é a dimensão espiritual. Lê de novo, por favor, pastor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então é impossível, irmãos. É impossível. Quem está cheio de Deus, quem está cheio de Jesus, quem está representando de fato a imagem de Deus aqui na terra, ter comportamento anômalo à palavra dele. É impossível. E olha que esse apanhado aqui, que Deus é espírito e nós temos essa primeira imagem, que é a dimensão espiritual, que nós temos esse comportamento espiritual, e que Deus não é enganado pelo nosso comportamento, e o primeiro comportamento é dimensão espiritual, depois ele vai para a dimensão moral. Veja, continue, pastor, por favor, a leitura, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não
façais o que quereis. Vejam bem, irmãos, se nós temos a dimensão espiritual, a dimensão moral, a dimensão social. Acabamos de ler esse texto bíblico mostrando que Deus, na sua dimensão espiritual, quando Gálatas escreve lá no capítulo 5:16, ele fala: você é espiritual. Quando que você é espiritual? Quando você anda em espírito. E se você anda em espírito, é impossível você cumprir a concupiscência da carne. Se os comportamentos que o texto que o pastor vai ler daqui a pouco estiver sendo evidenciado na tua vida, o teu Deus não é Deus. Não é o teu Deus, porque você está andando na carne. Quem anda e tem comportamento que o pastor vai ler aqui no texto bíblico, eu vou ficar com a Bíblia, pode ler, pastor, por favor, para a gente concluir aqui o raciocínio. 18, 19. Verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Um pouquinho, segura. Se Deus é Espírito e nós o adoramos, Jesus que falou, e os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, quem está em espírito não tem comportamento desse que o pastor vai ler agora. Pode continuar. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando que Deus é Espírito, irmãos. Quem comete esses atos aqui, quem está entendendo? Quem comete esses atos aqui desonram a imagem moral. É dimensão moral. Então o ser humano que tem comportamento homossexual, o ser humano que tem comportamento de bebedice, o ser humano que tem comportamento de idolatria, de feitiçaria, o ser humano que causa contenda, inveja, que mata o outro, que comete homicídios, o ser humano que se envolve com prostituição, ele não está me ofendendo não, ele não está te ofendendo, ele está ofendendo a quem? A Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, semelhança na dimensão espiritual, semelhança na dimensão moral e semelhança na dimensão social. Na dimensão espiritual, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Semelhança na dimensão moral, quando eu cumpro ou executo os atos da carne, eu estou desonrando a quem, irmãos? A Deus. Se você está ofendido, se você se ofende com comportamento anômalos, Deus muito mais. E a sua palavra não muda, irmãos. A palavra, pega a sua Bíblia, por favor, eu gosto sempre de fazer isso. Pega a sua Bíblia e levante ela bem alta. Bem alto, só se você pode fazer isso. Essa aqui é a palavra da verdade. Ela não muda. Não muda por causa do meu capricho, não. Dimensão espiritual, dimensão moral e dimensão... Na dimensão moral, o ser humano, eles têm o senso de retidão moral. Adão e Eva, eles reconheceram a culpa, e o pecador precisa reconhecer a culpa do pecado. Deus perdoa pecados. Deus perdoa aquelas pessoas que reconhecem o erro e quer voltar para Deus para ter a alegria.
Então deixa eu falar aqui, não existe pessoa feliz sem Deus. Não existe. Pessoas que estão com esse comportamento aqui, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de porfia, de emulação, de ira, de peleja, de dissensão, de heresia, de inveja, de homicídio, de bebedice, de glutonaria e coisas semelhantes a esta que a Bíblia não consegue nominar aqui, bota tudo no mesmo pacote, não é uma pessoa feliz. Feliz é quem está com Jesus e andando em espírito. Feliz é quem tem Jesus, anda em espírito e procura cumprir na sua vida a dimensão espiritual, na sua vida a dimensão moral. E sabe o que é pior, senhores? E você que está me ouvindo pela internet, o texto vai dizer aqui, que quem tem comportamento carnal, versículo de número 21, não herdará o reino dos céus. Deus é espírito. Ele fez em nós a imagem espiritual, moral, social. Na dimensão social, certamente Adão e Eva eles tinham comunhão um com o outro. Aqui eu não vou ampliar porque senão vai dar outro estudo. Mas Deus quer que nós tenhamos, irmãos. Ele deseja de Deus que nós tenhamos comunhão um com o outro. Na dimensão social de Deus, Ele quer que nós tenhamos um para com o outro o quê? Diálogo. Conversa. Nós não podemos estar em pelejas, em dissensões, em guerras. Não. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E nós somos o quê? Todos irmãos. Nós não somos primos. Nós somos o quê? Irmãos. Que o nosso Pai é um só, é Deus. E a proposta de Deus para nós aqui na terra é o quê, irmãos? Sermos apregoadores da verdade. Até porque no céu não vai ter separação, irmãos. Eu tenho dificuldade de entender quando um irmão ou um obreiro tem dificuldade com o outro. Se o Deus de perdão é o Deus que nós pregamos. Nós devemos perdoar as nossas. Mateus 6, né? A oração do Pai Nosso, né? Como é que eu vou querer ter o perdão de Deus? Ele perdoa se eu não quero perdoar o meu irmão. Até porque quem tem mágoa no coração, né? A mágoa vai destruindo a pessoa por dentro. Aumenta a pressão, aumenta a diabetes, tira a fome ou dá mais fome. E às vezes por causa de um probleminha com o irmão. Não é mais fácil ir lá procurar e pedir perdão e resolver logo isso em nome de Jesus? Alguém bota até a culpa, né? Não, tô até nervoso, tô até comendo mais, ou então tô até não comendo. Então resolve, se você está comendo pouco, resolve, vai lá, pede perdão, se perdoa para você voltar a comer. E se está comendo muito, não precisa ficar fazendo 10 quilômetros de corrida não. Vai lá, pede perdão, irmão, que você vai ser curado para a glória do nome de Deus. Então Deus sempre está interessado em se aproximar do homem. Na página 167, ele usa aqui a linguagem antropomórfica. As escrituras usam essa linguagem a fim de que a mente humana entenda as manifestações pessoais de Deus. Aqui antropos é homem e morfé é forma. Aqui significa que Deus se identifica com os homens. Nós só podemos falar de Deus em termos de homens. Vou repetir, significa a atitude que identifica Deus com homens. Só podemos falar de Deus em termos de homens. Mas precisamos tomar cuidado para não falar de Deus como sendo mero homem ampliado. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos tomar cuidado de não falarmos de Deus como ele sendo um mero homem, que Deus não é homem, irmãos. Deus não é igual a você. Não vou falar o nome, até porque para evitar qualquer tipo de dificuldade, mas tem um cidadão aí, que ele fala assim, para tudo, eu vou controlar os céus. Para tudo.
Eu vou controlar agora a espiritualidade do céu. Para a música, para teclado, para tudo que agora é comigo. Quem somos nós, irmãos? Estou falando aqui que eu já vi e vejo quando ele faz isso. Para tudo. Está comigo aqui agora. Quem é ele, irmãos? Nós não somos deuses. Nós somos homens de Deus. Representamos Deus. E nós não somos nada sem Ele. Então, Deus, Ele fala conosco através... Aí vem aqui as várias linguagens de Deus. Os olhos de Deus, pés de Deus, mãos de Deus, ouvidos de Deus, boca de Deus, ombros de Deus, braços de Deus. Então, Deus vem ao nosso encontro para usar a linguagem do homem. Ele quer falar conosco. Então, Ele usa uma linguagem humana para falar conosco. Jesus, Espírito Santo e Deus, eles falam a linguagem entre eles, a linguagem deles. Mas quando ele vem ao nosso encontro, ele vai usar aquilo que a gente entende. Vamos ler um texto de Números 42:5. Números 42:5, por favor. Glória a Deus. Números 42:5. Só tem até 36. Tá? Então tem referência errada. Número 12:8, por favor. 12:8. Obrigado, irmão. Por isso que ele estava achando, né? Acho que ele estava ali nervoso, 12:8. ele estava ali nervoso, preocupado. 12:8. É. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Boca a boca. Peguei só esse exemplo para mostrar que Deus, ele vem ao nosso encontro. O que eu entendo como boca? O que eu entendo como nariz? O que eu entendo como os olhos? Como pés? Não significa que Deus é igual a mim. Por que eu estou preocupado e trazendo esse assunto? Uma vez na escola dominical, uma professora de escola dominical, a criança perguntou à professora: como é que Deus se parece? Com quem Deus se parece? Aí a professora falou assim: parece contigo. Parece comigo. Eu imagino Deus assim, um homem alto, cabelos brancos. Não, irmãos. Deus não se parece com nada e nem com ninguém, porque Deus é o quê? É espírito. Então, mas ele usa a linguagem antropomórfica para que a gente possa entendê-lo, para que nós possamos compreendê-lo. Então, que tipo de espírito Deus é? Na apostila de vocês aí, página 67, Caminho para o Fim. Ele é espírito autoexistente e autossuficiente. E o texto vai dizer: eu sou o que sou. Irmãos, não adianta ficar brigando determinadas coisas, irmãos. Na vida, as pessoas querem questionar Deus. Deus, ele é soberano. Na página 168, está aí lá em cima. Vamos comigo aqui? Vem comigo lá em cima. Deus não se parece com ninguém. Vamos juntos? Vamos lá? Deus não se parece com ninguém. De novo. Deus não se parece com ninguém. Deus não necessita de ninguém. Deus não depende de ninguém. Vocês perderam a voz? Estão mudo? Não. Todo mundo tem boca aqui, né? Vamos lá então, junto. De novo, lá em cima. Deus não se parece com ninguém. Ele está acima do mundo. Ele é supremo. E ele é o quê? Soberano. Amém, irmãos? Ele é soberano. Deus é soberano. Deus não tem que me dar satisfação de nada. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus. Então não adianta ficar emburradinho com Deus, não. Não adianta fazer igual algumas pessoas falam: chamei Deus, eu já ouvi isso, peguei uma cadeira e mandei ele sentar. Eu já ouvi isso. Quem é que já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Chamei Deus, botei uma cadeira para ele e mandei ele sentar. Quem somos nós, irmãos? Nós não somos nada. Ele é tudo, ele é o soberano, ele que faz acontecer. Nós somos representantes dele.
Nós temos o privilégio de sermos apregoadores da sua verdade. Deus nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou na casa dele, e agora nós pregamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Em breve vem buscar a sua igreja, e nós estamos aqui. Tudo que acontece nesse tempo, nós que somos representantes dele, nós temos que abrir a nossa boca e glorificar a Deus pelo fôlego de vida. Página 168. 3 instrumentos da revelação divina. 3 instrumentos da revelação divina. A primeira, a natureza. A segunda, a pessoa de Cristo. E a terceira, as Escrituras. Na revelação da natureza, você está na página 168, tem os Salmos 19, versículo 1 a 14. Eu só vou ler o primeiro versículo, por favor, que o texto é grande e eu quero concluir aqui toda a minha apostila em nome de Jesus. Já que eu tive essa honra de ser o primeiro preleitor da escola bíblica, eu vou usar toda a apostila aí. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se não tivesse nada para as pessoas crerem em Deus, era só lá para a natureza, porque os céus anunciam a glória de Deus. Lá no meu Rio de Janeiro, que continua lindo, as belas praias, as belas cachoeiras, lá o Monte de Friburgo, lá em Teresópolis, você olha lá, quando você olha para os montes, quando você olha para os mares, você precisa glorificar e dizer: Deus existe. A segunda coisa que revela a Deus é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Vou ler o texto de Colossenses 2, versículo 3. Então, Deus, a pessoa de Cristo, revela também a pessoa de Deus. Colossenses 2, 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus amados irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vamos falar junto esse texto, irmão? A gente vira pastor, né? A gente não quer pregar mais em João 3,16, a gente não quer falar mais de Zaqueu, a gente acha que é mensagem velha. É velha para você que está velho, mas para quem está novinho igual eu, igual você também, pregue a Bíblia e deixe o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Vamos falar João 3,16, vamos lá? No 3, de novo, no 3, 3. Cristo revela a Deus. Primeiro, quem revela a Deus? A natureza. Segundo, quem revela a Deus? A pessoa de Cristo. E terceiro, quem revela a Deus? Mais uma vez, por favor, levante a sua Bíblia bem alto. Levante a Bíblia bem alto. A palavra de Deus, as Escrituras revelam também que Deus existe. Está com problema? Leia a Bíblia, sai mais barato do que procurar psicanalista. Está com problema? Leia a Bíblia, é mais barato que procurar um psicólogo. Está com dificuldade em família, no ambiente em que você estiver, meu amigo, minha amiga, leia a Bíblia. A natureza revela a Deus, Cristo revela a Deus, mas a leitura da Bíblia também revela a pessoa de Deus, que Deus sempre vai ao teu encontro e ao teu favor. E aqui dentro das Escrituras, não tem mais tempo, tem a revelação divina, a revelação progressiva e a revelação para a redenção. Só 2 Timóteo 3,15, por favor. Vamos ler 2 Timóteo 3,15. Página 169, eu já estou. Segunda Timóteo 3:15. E de que desde a tua meninice sabes as sagradas letras,
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Meu amado irmão, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Viva conforme o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque desde menino você sabe as sagradas o quê? Letras. Por que depois de velho você vai ficar bobo? Se guardou virgem na juventude, não se prostituiu, e agora depois de velho? Quem está comigo no culto? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Então, há o texto aqui na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, Novo Testamento: e desde menino você conhece as Escrituras, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então, quando eu vou aqui, quando eu adoro em espírito e em verdade, as manifestações do nome de Deus também, eles vêm para a minha vida, e vou concluir aqui. Esse Deus que é espírito, olhem para cá que eu vou concluir. Esse Deus que é espírito, ele se manifesta em nós exatamente de acordo com a nossa necessidade. Ele é o Senhor que provê. Eu vou falar e você repete comigo, por favor, tá bom? Ele é o Senhor que provê. Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que é a minha bandeira. Ele é o Senhor da paz. O Senhor que é pastor. O Senhor que é justiça. De novo, o Senhor proverá, o Senhor que sara, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é paz, o Senhor que é pastor e o Senhor que é justiça. Qual é a tua necessidade nessa manhã? Se você está precisando de provisão, o Deus que é Espírito está aqui e Ele é o teu Deus. Se você está precisando de saúde, o Senhor que é Espírito, Ele também é o Deus que sara, e Ele está aqui nessa manhã. Senhor, você está precisando de vitória, o Senhor da nossa vitória, aquele que faz você estender a bandeira da vitória, Ele está aqui nessa manhã. Ele é o Deus de Espírito, Ele está aqui também nessa manhã. Se você está precisando de paz, se o ambiente em que você está sem falta de paz, o Senhor da paz, o Deus que é Espírito, Ele está aqui nessa manhã. Ah, mas você está precisando de cuidado, o Senhor que é pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está no culto ainda aqui nessa manhã? Você está no culto aqui nessa manhã? Ah, mas você está sendo injustiçado. Você está sendo injustiçado. Alguém que você ama está sendo injustiçado. O Deus de Sidiqueno, o Jeová de Sidiqueno, o Jeová da nossa justiça também está aqui nessa manhã. Você está no culto? Página 170. Choramaneracandarabacaya. Independente da idade que temos, nenhum de nós devemos nos acostumar com a enfermidade. Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se Deus é Espírito, o texto de Êxodo 15, 26, na tradução na linguagem de hoje diz assim: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, se guardarem os meus mandamentos, eu não castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Cura onde? Na área biológica, está na apostila. Cura onde? Na área espiritual. Cura onde? Na área emocional. Aí o Salmo 103 vai dizer: ó Senhor Deus,
que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Que nessa manhã o Deus que é Espírito seja o Deus da tua vida. Se coloque de pé, por favor, que eu quero orar pela tua vida. Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor da justiça, Ele é o Senhor da bandeira. Que tipo de atuação de Deus? Levante a sua mão, você está precisando nesta manhã, Pai querido. Ei, o Senhor é o Senhor da bandeira, o Senhor é o Senhor que sara, o Senhor é o Senhor da justiça, o Senhor é o Senhor que provê. Quem sabe nessa manhã, Pai, o teu filho, a tua filha que está me ouvindo, adentra esta casa e precisa de uma resposta de ti. Tu és o Deus que faz. Charabandara calabas. Tanabandara corabanassora.